Olá pessoal, sejam bem-vindos no canal Matemática é Bom Demais com o professor Eduardo Luiz. Eu quero agradecê-los pelos mais de 500 inscritos nas últimas 4 horas. E como combinado, vamos resolver os exercícios que havia proposto como ficha e esta é a aula número 2. Vamos lá. Vocês lembram que o primeiro exercício estava dizendo assim: num depósito há 8 caixas. Cada caixa contém 8 estojos e cada estojo contém 8 lápis. Então eu tenho 8 caixas, 8 estojos e 8 lápis. Isso é a mesma coisa que 8 elevado a 3, sendo desenvolvido em forma de potência. 8 elevado a 3 é 8 vezes 8 vezes 8, que basta a gente fazer a multiplicação desse 8 vezes 8, que vai dar 64, e esse 64 multiplicarmos por 8. E 64 vezes 8 vai ser igual a quanto? 64 vezes 8. 8 vezes 4 dá 32. Vão 3. E 8 vezes 6 dá 48. 48 mais 3 dá 51. Então a resposta de 8 elevado a 3 é 512, que é a resposta da questão 1. Espero que vocês tenham acertado. Vamos fazer agora essa questão número 2. Ele diz: calcule e anote as respostas num caderno. Muito importante, querido aluno, que você escreva, aluno e aluna, escrevam no caderno. É muito importante isso, tá certo? Então, letra A, 6 elevado a 3. Como eu resolver algo desse tipo, no caso, usando a definição de potência? A base é 6, está elevado ao expoente 3. Então, quer dizer que esse 6 se multiplica por ele mesmo 3 vezes. E aí eu faço a multiplicação. 6 vezes 6 dá 36. E 36 vezes 6 vai ser 36 vezes 6. Vai ser 6 vezes 6 dá 36, vão 3. 6 vezes 3, 18. 18 com 3 dá 21. Logo vai ficar 216. 216 é a resposta da letra A. Na letra B, eu tenho 2 elevado a 6. 2 elevado a 6 é 2 se multiplicando por ele mesmo 6 vezes, usando a própria definição. Então, 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2 dá 16. 16 vezes 2 dá 32. E 32 vezes 2 dá 64, como resposta na letra B. Na letra C, temos 11 elevado a 3, que é 11 se multiplicando por ele mesmo 3 vezes. Que aqui você deve multiplicar 11 vezes 11, que vai dar 121, e 121 vezes 11, que vai ser 1331, e eu espero que você tenha acertado. 1331, e você deve ter acertado, porque matemática é bom demais. Nesses dois itens tem algo importante, que são as bases e também os expoentes. A base aqui é negativa, o expoente é par. E a base aqui é negativa e o expoente é ímpar. O que é que vai acontecer com os sinais? Quando a base é negativa e o expoente é par, eu vou fazer detalhadamente. Eu tenho menos 1 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Então, quando eu faço a multiplicação de 1 por 1, é 1. Porém, observando os sinais, menos com menos vai dar mais na multiplicação, mais com menos dá menos,
e menos com menos dá mais. Então perceba que o resultado ele vai ficar positivo. Base negativa e expoente par, o resultado sempre será positivo. Já o menos 10 elevado a 5, a gente sabe que quando a base é negativa e o expoente é par, o resultado é positivo. E se a base é negativa e o expoente é ímpar, o resultado vai ser negativo. Nesse outro caso aqui, eu tenho potência de base 10. Então eu escrevo o 1 seguidos de 5 zeros, porque é múltiplo de 10, resultando assim, menos 10 elevado a 5 como sendo menos 100.000. Nessa questão 3, ele pede para calcular cada item desse e verificar as respostas, perguntando se são iguais ou não, e tentando justificar o motivo. Vê só, base aqui é menos 3, está elevado a 2. O menos 3 está entre parênteses. Aqui não tem parênteses. Qual é a diferença de um para o outro? Vamos ver. Menos 3 elevado a 2 é menos 3 multiplicado por menos 3. E quando eu faço a multiplicação, menos com menos na multiplicação e divisão é mais. Então aqui é positivo. E 3 vezes 3 dá 9. Logo, menos 3 elevado a 2 dá mais 9. Já esse outro, eu tenho menos, o menos 3 sem estar entre parênteses. Aí o que é que eu faço? Eu repito o sinal negativo e resolvo o 3 elevado a 2, que é 3 vezes 3. Esse menos é repetido e 3 vezes 3 dá 9. Ou seja, quando o professor reclama dos parênteses, ele tem razão, porque se não colocar os parênteses, o sinal é invertido, a resposta é diferente. Então, por isso, vai ficar na letra A mais 9 e na letra B menos 9. Nessa questão 4, ele pede o valor do expoente, ou seja, o valor que eu devo colocar nesse quadrado aqui. E para isso eu pensei em responder com vocês fatorando o 32. Veja por quê. Quando eu fatoro o 32, fatoração, eu boto uma barra direita aqui, você deve lembrar. Caso não, bote aí na descrição, nos comentários do vídeo, que eu dou uma aula específica sobre fatoração. Aí eu fatoro por 2, 32 por 2 dá 16. 16 por 2, porque ele é par, também é divisível por 2, que dá 8. Por 2, que dá 4. Por 2, que dá 2. E por 2, que dá 1. Aí o que é que eu tenho aqui? Quantos 2 eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Então eu boto aqui o 2 como base e o 5 como expoente, porque fatorar é escrever em forma de produto. Então, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes, escrevendo em potência, é 2 elevado a 5. Ou seja, esse 32, eu posso escrevê-lo como sendo 2 elevado a 5. E isso é igual a esse 2 elevado a esse quadrado. Como isso aqui é um equilíbrio, é uma igualdade, as bases são iguais, então quer dizer que o quadrado é exatamente 5. Ou seja, a resposta que eu deveria colocar aqui dentro do quadradinho é 5, porque 2 elevado a 5 dá 32. Letra A, o expoente é 5. Na letra B, a mesma ideia. Eu tenho 2 elevado a esse quadrado. E isso vai ser igual a 1 sobre 32. Só que 32 é 2 elevado a 5. Desculpa, não estava saindo aqui a imagem. É 2 elevado a 5. 2 elevado ao quadrado é igual a 1 sobre 2 elevado a 5. Esse 32 é a fatoração do próprio 32, que dá 2 elevado a 5. E o que a gente viu logo nas propriedades, na consequência da definição, eu chamei de consequência da definição. Que quando eu tenho um número qualquer e elevo a um número negativo, ou seja, A elevado a menos N, isso é a mesma coisa que 1 sobre A elevado a N. A gente viu isso aqui como consequência da definição,
que não deixa de ser um tipo de propriedade da potenciação. A elevado a menos n é a mesma coisa que 1 sobre A elevado a n. Se eu tenho aqui 2 elevado a 5, 1 sobre 2 elevado a 5, como isso, é porque se eu inverter o sinal, ó, o expoente era positivo, se eu inverter ele vai ficar negativo. Quando eu fizer a inversão, quer dizer que o quadradinho aqui vai ser menos 5. Esse quadradinho aqui que eu devo colocar deve ser menos 5. Por quê? 2 elevado a menos 5, 2 elevado a menos 5, seria exatamente a 1 sobre 2 elevado a 5. Já na letra C, segue o raciocínio da base 10. Se eu fatorar esse número 1000, ele vai ficar igual a 10 à terceira. Por quê? Porque se a minha base, se esse 1000 é múltiplo de 10 por terminar em 0, é só botar a base 10 e contar a quantidade de zeros. 1, 2, 3, eu boto 3 aqui. Ó. E se eu fizer a inversão, eu vou descobrir, usando aquela regra de A elevado a menos n igual a 1 sobre A elevado a n. Se eu inverter, no caso aqui, esse 3 que é positivo, ele vai passar a ser negativo. Quer dizer que o quadradinho aqui deve ser menos 3, porque se eu tenho 10 elevado a menos 3, isso é a mesma coisa que 1 sobre 10 à terceira. Então, o quadradinho aqui equivale a menos 3. O expoente da letra C é menos 3. Já na letra D, nós temos 81. Então, eu preciso fatorar o 81. Eu divido ele por 3, que dá 27. Por 3, que dá 9, por 3, que dá 3, e por 3, que dá 1. Como eu tenho aqui a multiplicação, porque fatorar é escrever em forma de produto, eu tenho 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que é a mesma coisa que 3 à quarta. Se é assim, 1 sobre 3 à quarta. E como aqui é positivo, o 4 aqui é positivo, se eu fizer a inversão, usando a propriedade que a gente usou lá em cima, o quadradinho equivale a menos 4. Então, nesse caso aqui, na letra D, o quadradinho tem que ser menos 4, como resposta. O expoente é menos 4. Nessa questão 5, ele mostra como fazer de duas maneiras diferentes, mas a gente vai usar uma maneira bem prática para resolver essas letras, né? A letra A diz 2/3 elevado a menos 1. Isso é uma propriedade também de expoente negativo. O que é que eu devo fazer? Eu vou inverter a minha fração, o que é denominador passa a ser numerador, e o que é numerador passa a ser denominador, e consequentemente eu inverto também o sinal no sentido, o expoente no sentido do sinal. Se é negativo, ele fica positivo. Então, todo número elevado a 1 é ele próprio. A resposta da letra A é 3 sobre 2. Aqui nós temos 5 sobre 4 elevado a menos 2. Já sabe que deve inverter a potência, então o 4 fica em cima e o 5 embaixo, que está elevado a menos 2. No caso aqui ele vem para cá mais 2. E para resolver essa potência aqui, 4 sobre 5 elevado a 2, você deve fazer a multiplicação de 4 sobre 5 por ele mesmo 2 vezes. Aí só é fazer a multiplicação. 4 vezes 4 dá 16 e 5 vezes 5 dá 25. É a resposta dessa questão. Já aqui na letra C, eu tenho menos 7 sobre 2 elevado a menos 2. Vai ficar menos 7. Desculpa, eu vou inverter, vai ficar menos 2 sobre 7 elevado a 2, que era negativo, passa a ser positivo. Esse sinal da base ele não muda, só muda o numerador e o denominador. Aí nesse caso você vai fazer a multiplicação de menos 2 sobre 7 vezes menos 2 sobre 7. E isso vai ser igual a quanto? Menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. Porque 2 vezes 2 dá 4, menos com menos dá mais. E 7 vezes 7 dá 49, resposta
4 sobre 49 e a matemática continua gostosinha. Para finalizar, vamos fazer essa letra D. A letra D, ela diz o seguinte: 1 sobre 2 elevado a menos 3, você vai inverter, vai ficar 2 sobre 1, elevado, como aqui é negativo, quando eu inverto a fração, fica positivo. Aqui você faz dividindo logo, porque dá para dividir, 2 por 1 dá 2, e eleva a 3. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. É o resultado da questão. Matemática é bom demais com o professor Eduardo Luiz. Compartilhe o vídeo. Essa questão 6 são duas expressões numéricas que envolvem também as propriedades de potência. Vamos ver. 3 elevado a menos 1, eu tenho aqui aquela consequência 3, quando eu tenho um A elevado a menos N, isso é igual a 1 sobre A elevado a N. Ou seja, eu vou fazer inversão, 3 elevado a menos 1 é 1 sobre 3 elevado a 1, porque era negativo, passa a ser positivo. Que eu vou somar com 2/3. Soma de fração simples, esse 1 sobre 3 elevado a 1 resolvendo é a mesma coisa que 1 sobre 3, porque todo número elevado a 1 é o próprio número, e eu vou somar com 2/3. Para fazer um somatório de frações, existem dois casos: quando os denominadores são iguais e quando os denominadores são diferentes. Aqui os denominadores são iguais, então o que é que eu devo fazer? Repetir o denominador e somar os numeradores. Então 1 mais 2 dá 3, que eu vou dividir por 3. E toda vez que o numerador for igual ao denominador, a resposta disso é 1. Então a letra A resposta é 1 dessa expressão. O que eu falei anteriormente é que todo número elevado a um número negativo, por exemplo, A elevado a menos N, é igual a 1 sobre A elevado a N, que é uma consequência que a gente utiliza. Então, se eu tenho 6 elevado a menos 2, eu tenho 6 elevado a menos 2, como é que eu resolvo isso? Eu repito esse 1, esse A é a minha base, que é o 6, e o expoente, que é N, ó, ele era aqui menos N, menos 2, vai ficar 2, positivo. Então, 1 sobre 6 ao quadrado é a mesma coisa que 1, 6 vezes 6, que dá 36. Esse 1 sobre 36 é a resposta de 6 elevado a menos 2, porque quem é 6 elevado a menos 2? É 1 sobre 6 ao quadrado, que eu vou somar com 35 sobre 36. Mas você sabe que esse 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que dá 36. A gente, inclusive, já tinha resolvido aqui. Eu já poderia até ter colocado direto aqui, mas eu quis fazer o passo a passo. E aqui, 35 sobre 36. Como os denominadores desse somatório de fração são iguais, a gente repete esse denominador e soma os números de cima, que é 1 mais 35, que vai ser 36 sobre 36, que também vai ser exatamente 1, o resultado da letra B. Vamos nessa, está terminando. Nessa questão 7, ele pede para escrever sob a forma de uma só potência. Então aqui a gente vai usar também propriedades para resolver essas expressões. Eu tenho aqui produto de potência de mesma base. O que é que eu devo fazer com propriedade? Repetir a base e somar os expoentes. 8 mais menos 2 mais 3. Produto de potência de mesma base, repete-se a base e soma cada expoente. Então aqui, resolvendo essa expressão de cima, mais com menos dá menos, fica 2. 8 menos 2 mais 3. E aí você soma essa parte de cima, né? 8 menos 2 dá 6, 6 mais 3 dá 9. Então a resposta da letra A é 5 elevado a 9. Já a letra B, a gente fala de divisão de potência de mesma base. O que é feito na divisão? Repete
repete a base, que é 0,1, e subtrai os expoentes. Então, eu vou subtrair menos 2, menos 4. Aí, nesse caso aqui, vai ficar 0,1, menos 2, menos 4, dá menos 6. Ó, eu ainda preciso fazer mais algumas coisas aqui. 0,1, eu vou transformar em fração. Transformar em fração, eu tenho um numerador, que eu vou colocar o número sem a vírgula, que é 0,1, que é a mesma coisa que 1. E o denominador, eu percebo que tem logo após a vírgula uma casa só. Então, é um 0 que eu vou colocar aqui embaixo, depois do 1 como denominador. Ou seja, 0,1 é a mesma coisa que 1 sobre 10. Então, eu vou trocar 0,1 por 1 sobre 10. Elevado a menos 6. Lembra, se eu tiver base expoente, aliás, negativo, o que é que acontece? Invertendo aqui a minha fração, eu inverto, consequentemente, também o expoente. Então, 10 dividido por 1 é 10, que vai estar elevado a 6. Eu escrevi em forma de uma única potência. Da ficha, questão 7, letra D, vão me responder agora. Só que antes eu quero que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus colegas de classe, aqueles que estão se preparando para qualquer concurso público, enfim, que goste, que queira, que necessite estudar matemática, porque matemática é bom demais. Vamos lá. Potência de potência. Repete a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 3 dá 6. Repete o 10 à quarta. Produto e potência de mesma base, repete a base, que é 10, e soma os expoentes, 6 mais 4, que vai ser também 10. E encerramos aqui mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela participação.